Olá, graça e paz. Hoje é dia 28 de agosto de 2023. Hoje é segunda-feira. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, Confiando em Deus dia a dia, da Joyce Meyer. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai, que temos de ouvir a Tua palavra, de entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, que o Senhor nos direcione nesse momento de devocional, abra o nosso entendimento para que entendamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e a sua orientação. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Hoje o tema é Pegue o Medo Primeiro. 1 Pedro 5, 8 e 9. Tenham domínio próprio e estejam alertas. O seu inimigo, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, porque vocês sabem que seus irmãos em todo o mundo estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Nos Estados Unidos, há uma medicação que é vendida sem receita, anunciada como remédio a ser tomado diante do primeiro indício de um resfriado, para impedir que ele piore e se instale. Eu tomo muita vitamina C. Se estiver com a garganta irritada ou com o nariz escorrendo, porque isso geralmente impede que eu piore. Pegar algo antes que ele vá longe demais é sabedoria. Recomendo que todas as vezes que você começar a sentir medo de alguma coisa, você comece imediatamente a orar e confessar. Não viverei com medo, você verá resultados impressionantes. Quando oramos, Deus ouve e responde. Quando confessamos a sua palavra, renovamos a nossa mente e entramos em concordância com os seus planos para nós. Independentemente do que Deus quer fazer por nós, precisamos concordar com Ele para recebê-lo e desfrutá-lo. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa e a falar como Ele fala, e nenhum dos seus pensamentos ou palavras é de medo. Este pensamento, não viverei com medo, o ajudará a se tornar corajoso em vez de medroso. Chame-o à mente no instante em que você começar a sentir medo e medite nele até durante os momentos em que você não estiver com medo. Fazendo isso, você estará ainda mais preparado para resistir ao medo quando ele vier. Lembre-se de que isso levará tempo. Esteja comprometido em permanecer firme até ver mudanças. Ainda digo, não viverei com medo. Diga isso assim que se sentir temeroso acerca de alguma coisa, e você poderá impedir que o medo o controle. Você ainda pode sentir medo, mas pode ir além do medo, entendendo que ele é apenas uma tentativa do inimigo de impedir que você desfrute a vida ou faça qualquer tipo de progresso. Faça o que você acredita que deva fazer, ainda que tenha de fazer com medo. Confie nele. O que você pode fazer para pegar o medo primeiro e não deixar que o medo o controle? Confie que Deus não quer que você viva com medo. Então hoje esse devocional ele fala para que nós precisamos ter domínio próprio, estar sempre alerta, porque o inimigo ele tenta contra as nossas vidas, está ao nosso derredor como um leão procurando alguém, né? Então é para nós resistirmos, porque se nós resistirmos, ele vai fugir. Então o medo ele hoje fala sobre o medo, né? Esse devocional que ela fala aqui, que muitas vezes ela toma uma medicação para evitar que venha a piorar a gripe, né? Então ela está se antecipando porque ela viu uma situação ruim, às vezes, na frente, né, dela. E ela fala que ela recomenda isso quando a gente começa a sentir medo, fazendo uma comparação, né? Então, quando alguma coisa acontece, quando você está com medo, o que nós temos que fazer quando nós estamos com medo? Essa é uma recomendação. Nós precisamos confessar ao Senhor e orar, né? Colocar diante dele e falar: eu não vou viver com medo, eu vou ver resultados impressionantes, porque o medo ele é uma emoção natural do ser humano, né? De acordo com o fator externo, vêm as emoções primárias e o medo faz parte delas. O medo é uma emoção natural e o problema não é você ter medo, o problema é o que você vai fazer com o medo. Você vai paralisar, você vai fazer o que o medo está te pedindo, porque o medo muitas vezes pede para a gente desistir, o medo nos impede de avançar, o medo nos mostra às vezes que nós não temos capacidade de fazer algo, ele quer
quer nos convencer que nós não temos essa capacidade, que nós não somos bons o bastante. O medo, ele quer nos mostrar que nós não teremos sucesso em algumas coisas, e o medo, ele nos impede de avançar. Então, o medo, ele nunca vai ser um problema por si só. Por quê? Porque ele é uma emoção natural do ser humano. Todo ser humano, ele sente em alguma situação da vida, ele sente medo, o que é absolutamente normal. Seria anormal se nós não tivéssemos, porque Deus colocou as emoções primárias também para nos proteger. Então, o medo também nos protege de algumas situações, de a gente avançar em alguns casos, da gente se machucar em algumas situações, a gente tem aquele receio, aquele medo, não vou fazer, de proteção. Mas o medo se torna um problema quando nós começamos a agir conforme o medo manda. Quando você quer muito fazer algo, mas por causa do medo você não faz. Você é impedido de fazer por causa do medo, por causa dessa emoção grandiosa do medo. Ele te impede você de desfrutar de algo maravilhoso que você queira. Ele te impede de você ir em frente. Ele te impede de você ter coragem para você realizar algo, para você falar algo. Então, muitas pessoas estão paralisadas por causa do medo, e às vezes o medo, você sente o medo de algo, mas quando você enfrenta o medo e vai e faz, depois você pensa assim, puxa, nem era tudo aquilo que eu estava pensando. Então, todos nós temos essa sensação, essa emoção do medo, o que é natural, mas, como eu falei, a gente precisa estar atento. O que o medo está me paralisando de fazer? Nós precisamos vencer o medo. Nós já falamos aqui sobre Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, e Gideão, ele foi um homem que ele estava com medo dos midianitas, e ele foi malhar trigo no lugar de pisar as uvas, né? Que ele foi malhar trigo no lagar. E como eu expliquei para vocês, para pisar as uvas, o lagar, ele era nos fundos da casa, e a eira, que era o lugar de pisar o trigo, né, de malhar o trigo, era na frente da casa. E Gideão, ele pegou o trigo e foi malhar, foi pisar o trigo onde pisa as uvas, né, no lagar. Ele estava malhando o trigo no lagar, então ele estava fazendo algo no lugar onde não era de se fazer. Por quê? Por causa do medo. O medo fez com que ele se escondesse, o medo fez com que ele fosse para o fundo da casa fazer atividade e malhar o trigo num lugar que não era o lugar indicado para ser feito. Por quê? Por causa do medo. O medo nos impede, o medo nos dá outras situações e faz a gente usar os lugares inadequados para realizar aquilo que nós precisamos. Então, Gideão, ele foi um exemplo, e o Senhor veio e falou com ele, e ele venceu o medo. E ele, quando o Senhor falou com ele, ele acreditou, e ele foi e venceu os midianitas, com uma porção muito pequena de homens, da qual seria necessário. Então, Deus, ele é fiel. Quando nós deixamos que ele trabalhe em nós esse medo, porque o medo, ele é mentiroso, ele mente para nós, porque o medo, ele vem de uma situação também que muitas vezes lá atrás, quando nós éramos pequenos, alguém contou uma história para nos proteger, e não souberam nos proteger da forma, de repente, correta, o que era necessário. Por quê? Por falta de conhecimento também. E aí contaram uma história de proteção, da qual nós ficamos com medo e criamos algo em nossa cabeça que não é verdade. Então, muitas vezes o medo, ele não é real, ele é fictício. E o medo, ele conta uma história para nós de mentira, e às vezes, como dizia o Bom, que um evangelista, ele falava que o medo era um ratinho falando no microfone. Então, que nós sejamos convidados a vencer o nosso medo e venhamos entender que o medo faz parte das nossas emoções, mas que nós não podemos agir conforme o medo nos pede, a paralisação. Se você está paralisado por algo, por medo, confesse, ore ao Senhor e diga como ela falou: eu vou vencer o medo, eu venço o medo, porque o cérebro vai acreditar naquilo que você contar para ele, se ele souber qual é a verdade. Por isso nós precisamos conhecer a verdade de Deus, para que ela nos liberte, para que nós vivamos sem medo. O Senhor, ele tem o melhor, e ele quer que eu e você ultrapassamos tudo aquilo que as nossas barreiras, os limites da nossa alma, e para que nós desfrutemos daquilo que o Senhor tem. Então, o que você pode fazer hoje? Pegar o medo primeiro e não deixar que o medo te controle. Então, confie no Senhor, que Ele não quer que você viva com medo.
Amém? Senhor, nós queremos nos entregar diante da Tua presença, Senhor, e queremos entregar o medo diante de Ti. Nós sabemos que circunstâncias contrárias, situações novas nos geram medo, nos geram desconforto, e isso é natural. Senhor, nos ajude a entender que o medo é uma emoção natural do ser humano, mas que nós não queremos reagir conforme o medo nos manda, conforme, Senhor, o medo tenta nos fazer de nos paralisar. Nos ajude, Senhor, a sermos corajosos e a sentir